Fragmentos de memórias e histórias do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir de Guanambi, Bahia. As primeiras reuniões de estudos espíritas na cidade de Guanambi, Bahia, se iniciaram na década de 40, no século passado, século XX, na residência do senhor Deomídio Neves de Macedo Filho, situada naquela época a Rua 2 de Julho, centro da cidade. Ele convidou alguns amigos que tinham interesse em estudar a doutrina espírita. Os estudos e as sessões mediúnicas ocorriam semanalmente em um dia específico às 20 horas. Em primeiro lugar, o coordenador dos trabalhos fazia a prece inicial. Em seguida, realizava-se o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, para que pudessem conhecer os princípios da doutrina espírita e realizar as atividades com segurança. Em uma das reuniões, Dona Letícia Angélica da Conceição, esposa do senhor Deomídio Filho, sentiu a presença de um espírito, através da psicografia, capacidade atribuída a certos médiuns de escreverem mensagens sob a influência de espíritos desencarnados. E a partir desta data, desenvolve a sua mediunidade, possibilitando a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual. As notícias foram passando de boca em boca. Algumas pessoas achavam interessante o assunto de se comunicar com os mortos, entre aspas. Outras, quando ouviam falar do espiritismo, faziam o sinal da cruz 3 vezes e diziam: creio em Deus Pai. Entre a aceitação e a desconfiança da pequena população, o grupo foi aumentando e, em 21 de novembro de 1948, às 3 horas da tarde, foi fundado o Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, da cidade de Guanambi, Bahia, conforme consta a ata da primeira Assembleia Geral. Aos 21 dias do mês de novembro de 1948, às 3 horas da tarde, em uma casa na Praça Getúlio Vargas, na cidade de Guanambi, estado da Bahia, de acordo com convites anteriormente feitos, reuniram-se os associados do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, sob a presidência do senhor Dr. Mário Spínola Teixeira, que declarou ser o fim da reunião a discussão, SIC, e votação dos estatutos para o Núcleo Espírita Obreiros do Porvir. Passando em seguida a ler o projeto dos estatutos e depois, por artigos que foram discutidos, votados, sendo aprovados os estatutos, constituído de 22 artigos seguintes. Capítulo 1, finalidades. Vamos fazer o recorte aqui de 3 artigos, o primeiro, o segundo e o 7º. Artigo 1º. Sob o nome de Obreiros do Porvir, fica fundado na cidade de Guanambi, estado da Bahia, uma associação espírita civil em conformidade às leis do país, que terá por fim o estatuto e conhecimento do espiritismo, sua prática moral e material. Inciso 1º. Praticando a tolerância, o núcleo não vai combater as múltiplas seitas religiosas ou credo filosóficos, mas procurar melhorar e regenerar os pensamentos e atos de seus associados. Artigo 2. O núcleo fará sessões práticas e experimentais de estudos
e, quando possível, sessões públicas doutrinárias. Inciso 1. As sessões práticas têm por fim o desenvolvimento de médiuns, instruções morais aplicáveis à vida cotidiana, prática da caridade e serão feitas com número escolhido de associados. Inciso 2. O desenvolvimento da mediunidade consistirá para o médium no estudo, o conhecimento da doutrina espírita, exercício da concentração, meditação e prece, apurando sua sensibilidade para perceber os fluidos dos espíritos que se aproximarem e a maneira de se comportar durante a manifestação. Artigo 7º. O núcleo será administrado por uma diretoria composta de um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um bibliotecário. Após a leitura, discussão e aprovação do Estatuto, procedeu-se à eleição da diretoria primeira, dando o seguinte resultado. Para presidente, Dr. Mário Spínola Teixeira. Vice-presidente, senhor Delmídio Neves de Macedo Filho. Para secretário, Jaime Neves de Macedo. Para tesoureiro, Deolinda Pereira Martins. Para bibliotecário, senhor João Batista Teixeira. E para a comissão de contas, os senhores Antônio Ubirajara da Silva e Teobaldo Andrade. Foram, em seguida, empossados os seus cargos e o secretário Jaime Neves de Macedo lavrou a ata que foi por ele assinada e os demais presentes. Guanambi, 21 de novembro de 1948. Assinaram na ata 18 sócios. Mário Spínola Teixeira, Delmídio Neves de Macedo Filho, Jaime Neves de Macedo, secretário, Deolinda Pereira Martins, tesoureira, João Batista Teixeira, bibliotecário, Antônio Ubirajara da Silva, Teobaldo Andrade, Letícia Angélica Neves, Teodomiro José Barbosa, Edgar Vitoriano de Souza, Maria Pereira Batista, Francisca Sátira de Araújo, Rita Sátira de Araújo, Antônio Amâncio dos Santos, Otaviano Pereira Donato, Antônia Vilas Boas de Araújo, Celso Moraes Malheiros, Maria Rita de Castro Moraes, Maria da Conceição Brito. Ata da sessão extraordinária de 2 de abril de 1952 para inauguração do prédio. A inauguração da sede própria do Obreiros do Porvir ocorreu um pouco mais de 3 anos após a sua fundação, em 20 de abril de 1952. Ata transcrita na íntegra. Às 8 horas da noite, no dia 20 de abril de 1952, o presidente deste núcleo, senhor Dionísio de Brito Vilas Boas, sentou-se à mesa, ladeados à direita pela senhora Maria Batista e senhor Delmídio Neves de Macedo Filho, e à esquerda pela senhora Deolinda Pereira Martins e Mário Teixeira, em uma só fila e em frente à assistência. A mesa se achava discretamente e elegantemente adornada de flores, tendo ao centro uma jarra com lindas flores. A vidente, Maria Batista, via sentados às cabeceiras os espíritos de Ubiratã e Guaicuri,
Do outro lado da mesa e em frente aos encarnados citados acima, a ata assinada com 85 pessoas presentes. Da esquerda para a direita, os espíritos trabalhadores e coordenadores deste núcleo. O velhinho de sempre, Elvésio, Helena, a freira que se identifica como a serva de Jesus, Pai João e José Anísio. O presidente, o senhor Dionísio Vilas Boas, falou sobre a inauguração e fez a prece dominical, Pai Nosso, e passou a palavra para a senhora Deolinda Martins, que expôs a razão por que era espírita e por que chegou até aqui, pela dor e pelo sofrimento, e que hoje se sentia bem confortada e satisfatória. Relembrou com emoção os primeiros episódios de formação deste núcleo. Em seguida, falou o senhor Vanderlei Macedo, dizendo que esta data de 20 de abril de 1952 era um marco no progresso de Guanambi, pois com este núcleo espírita beneficiará os necessitados que, por vaidade ou ignorância, se acham em atraso espiritual, dando-lhes a compreensão da vida. Diz que a terceira revelação não veio por um homem, como antigamente, mas sim por muitos espíritos, e em todos os lugares nos evidenciando as vidas sucessivas como o caminho a percorrermos para atingir a vida sideral. Que a reencarnação justifica e explica a diversidade das nossas situações na Terra. Fala do senhor Gutenberg Macedo, dizendo, expôs, que a crise das misérias que a humanidade se debate passará se seguirmos os ensinos de Jesus, Kardec, codificando as lições dos Espíritos em concordância com os ensinos de Jesus. Nos legou um corpo de doutrina moral para vencermos os degraus da estrada que temos de percorrer, que devemos a ele, Kardec, a compreensão de nossos destinos, que devemos fazer-lhe uma rogativa para interceder perante Jesus, nos trazendo misericórdia e a paz, para que os homens se confraternizem na máxima: fora da caridade não há salvação. Em continuação, algumas crianças do curso escolar de Dona Alvacir Brito recitaram lindas poesias mediúnicas recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier e publicadas em Parnaso de Além Túmulo. Depois, foi o secretário Mário Espínola Teixeira que comentou trechos dos livros de Allan Kardec sobre o espiritismo, nas partes do combate ao materialismo, um apanhado histórico da evolução religiosa em concordância com as descobertas científicas. A vidente Maria Batista notou que durante a sessão muitos espíritos sofredores se achavam atrás de Ubiratã, guia da casa, separados por uma corrente fluídica que impedia de se aproximarem e aprecia que as paredes do edifício, como se afastaram para dar lugar à aglomeração desses espíritos. O presidente, Dionísio Brito Vilas Boas, fez a prece final de pé e foi acompanhado por toda a assistência, agradecendo as dádivas do alto para que a misericórdia de Deus atingisse todos os presentes, aos quais, agradecendo pelo comparecimento, encerrando a sessão. É importante registrar
que Deolinda Pereira Martins, Dona Dedé, foi tesoureira do Obreiros do Porvir de 1948, fundação, até 1967, quando do seu desencarne. Faleceu em 28 de junho de 1967, a 1h da manhã, em Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo substituída pela sua filha Yolanda Pereira Martins. Ata datada de 6 de agosto de 1967. Já foram presidentes do Obreiros do Porvir Mário Spínola Teixeira, Teomídio Neves de Macedo Filho, Allan Kardec, Ildete Flores Fernandes, Edgar Spínola Teixeira, Gutenberg Neves de Macedo, Lindaura Farias da Rocha Macedo, Dionísio de Brito Vilas Boas, Diva Sampaio, Allan Kardec, Edilberto Pires, José Ribeiro Braga, Delmídio Neves de Macedo Neto, Letícia Rocha da Silva, Maurício França, Claudionor Silva, Neide Teixeira, Dinalva Macedo, Sidiná Santana, Gerson Sales, Paulo Amorim, Dinalva Macedo, presidente atual. Fragmentos de memórias e histórias do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, de Guanambi, Bahia. Autores: Delmídio Neves de Macedo Neto e Dinalva de Jesus Santana Macedo. Alterações em novembro de 2022.